Meu filho ainda não se alfabetizou. Será que é culpa da pandemia? Pessoal, eu recebo todas as semanas na minha clínica famílias com a queixa de dificuldade de aprendizagem ou que a criança ainda não se alfabetizou. A maioria delas diz que a escola refere que isso é normal, que está todo mundo no mesmo nível e que são consequências das aulas online. Mas será que é isso mesmo? Foca na dica, foca na fono. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e clique aqui. Então vamos lá, galera, que agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, levantar vários pontos a respeito das consequências da pandemia, para te levar a pensar junto comigo se você acha que a dificuldade apresentada pelo seu filho atualmente realmente é um reflexo da pandemia ou se pode ter alguma coisa a mais, se você pode procurar alguém para ajudá-lo. Vamos lá, a gente tem diversos contextos que sempre vão depender do ano escolar da criança e, obviamente, do acesso que ela teve às aulas online no período da pandemia. É claro, não dá para a gente negar que a diferença sociocultural, a diferença econômica vai refletir de diferentes formas nessas camadas sociais de alunos. Então, eu tenho os alunos da escola pública, por exemplo, que não tinham acesso por um computador, que não tinham um celular e que ficaram realmente abandonados durante 1 ano, 2 anos e todo esse período de pandemia. Eu tenho outros que conseguiram acompanhar, mas que a família, apesar de se esforçar, é óbvio que tinha dificuldade em ser o mediador de um conteúdo. Afinal de contas, o professor estuda 4 anos no mínimo para conseguir fazer esse trabalho, para entender como mediar, como explicar. Os pais viram de perto como é a dificuldade de você ensinar uma criança. E é claro que a gente tem aqueles pais que não tinham tempo mesmo, que precisavam trabalhar, né? Então os contextos são os mais diversos. Nós temos aí vários alunos que tiveram, principalmente das camadas mais altas, né, de escolas particulares, que o período da pandemia, na verdade, acabou favorecendo o aprendizado deles, porque muitas crianças, os pais tinham condições de oferecer, muitas vezes, um professor particular, que acompanhava as aulas, apesar de serem online, muito mais próximo da criança diariamente, explicando o conteúdo de uma forma individualizada. Então, se nós formos partir desse ponto, pensem comigo. Será que a pandemia pode justificar um atraso nesse aluno nessa condição? Que privação ele teve de estímulo? Afinal de contas, ele foi muito mais e melhor estimulado do que se ele tivesse dentro de uma sala de aula com outros 30 alunos ao seu redor, assistindo na sua carteira, pode ser a primeira, pode ser a última, o conteúdo que era colocado na lousa. Vocês concordam? Então, é importante a gente não esquecer que são diferentes situações, né, pessoal? Se eu entendo que uma criança que hoje tem uma dificuldade de aprendizagem, que está no 3º ou no 4º ano do ensino fundamental, ou se ela está ali no 2º e durante a pandemia estava no final da pré-escola, deixou de ter alguns estímulos, mas ela teve a oportunidade, ela foi assistida pedagogicamente, eu não posso considerar que houve uma privação. Então, a pandemia não é justificativa de nenhum atraso pedagógico, de nenhuma barreira na aprendizagem, porque afinal de contas ela teve esse ensino de uma outra forma, de uma forma diferente e talvez muito mais efetiva do que se ela estivesse dentro da escola, presencialmente. Então, vocês conseguem entender? Não cabe essa fala de toda criança receber da escola uma orientação, os pais no caso, né? De que é assim mesmo, deixa pra lá, ele tá atrasado, mas a gente vai melhorar isso, todos os alunos estão nesse nível, vamos esperar o final do ano. Não esperem, pessoal. Nós temos várias outras condições que podem estar por trás dessa dificuldade e que precisam ser investigadas. Qualquer criança que tenha um atraso precisa de uma avaliação especializada. Pode ser
que esse atraso precise apenas de uma intervenção com o psicopedagogo em determinados conteúdos, ou pode ser que seja um transtorno da aprendizagem. O que é um transtorno da aprendizagem? É uma condição genética, como uma dislexia, como uma descalculia. Nesses casos, não tem cura. Nesses casos, não vai melhorar sem uma intervenção. E nesses casos, não adianta apenas um reforço escolar, que, aliás, não faz sentido nenhum, dependendo do comprometimento dessa criança. Vem comigo, gente. Se eu tenho um aluno de 4º ano que ainda não está alfabetizado, sim, nós temos muitos, vocês sabem disso. Os alunos atualmente no 4º ano não conseguem ler nem produzir um texto. Vocês acham que tudo isso é consequência da aprendizagem? Desculpa, da pandemia? Nem sempre, ok? Então, se eu tenho um aluno que ainda está se alfabetizando agora no início do 4º ano, esse aluno é indicado para uma aula de reforço na escola. As aulas de reforço vão trabalhar aquele conteúdo que já está sendo passado na sala de aula e que já não faz sentido para essa criança. Então, se eu tenho um aluno que nem está alfabetizado e ele vai para uma aula de reforço para aprender produção de texto, vai continuar sem fazer sentido nenhum para ele, porque eu estou pulando etapas. O que eu preciso fazer é retornar, descobrir, identificar qual lacuna ficou lá atrás para começar a estimulação a partir daquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês em matemática que eu acho que é um pouquinho mais fácil de compreender. Vamos supor que as crianças do 4º ano estejam aprendendo a fazer problemas envolvendo as 4 operações matemáticas, tá? Soma, divisão, multiplicação, subtração. Mas eu tenho uma criança que tem uma dificuldade, uma barreira, não sei se é um transtorno ou uma dificuldade da aprendizagem, mas ela tem ali uma barreira pedagógica na aula de matemática para resolver aqueles problemas. Vamos supor que ela consiga ler e compreender, mas ela não aprendeu a fazer contas de soma envolvendo dezenas quando eu preciso subir um número para outra casa, subir na continha. O que ela vai fazer? Adianta ela entender o problema? Adianta ela montar a conta? Ela não sabe resolver, gente. Então ela precisa primeiro aprender a executar este raciocínio da conta para depois aprender a lidar com problemas matemáticos que vão envolver todas as outras operações. Entenderam? Então, com esse vídeo, nós vamos gravar vários outros sobre esse tema, tá? É um tema importantíssimo que tem, assim, horas de gravação pra gente fazer. Mas eu só queria mostrar pra vocês, gente, como é importante eu procurar uma avaliação especializada se o meu filho tem qualquer tipo de atraso pedagógico. O professor não tem uma formação para identificar um transtorno da aprendizagem. Ainda, o que a gente espera é que isso comece a acontecer. Então, se o seu filho está diferente pedagogicamente que a maioria dos colegas da sala dele, isso é considerado um atraso e você deve procurar ajuda. Gostou desse vídeo? Inscreva-se nesse canal e continue acompanhando todo o nosso conteúdo no canal Foca na Fono. Até a próxima, pessoal!